Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 26 de maio. O Senado Notícias está no ar. E hoje as atividades legislativas começam com uma sessão solene do Congresso Nacional. Vamos conferir a agenda aqui no telão. Às 8h30, deputados e senadores se reúnem para uma sessão solene que vai celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública. Às 9h, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte pode votar 10 itens. Um deles cria a Lei Geral do Esporte. Às 14h, a Comissão de Agricultura faz um debate em Ji-Paraná, Rondônia, sobre a importância das feiras tecnológicas para os produtores rurais. E às 4h, a Comissão de Juristas, que elabora propostas de modernização do processo administrativo e tributário, faz reunião de trabalho. Já a sessão plenária do Senado está marcada excepcionalmente para as 10h da manhã. Podem ser votadas medidas provisórias que dependem da apresentação de relatório. Vamos conferir aqui no telão. A primeira MP abre crédito extraordinário de R$ 167,12 milhões ao Ministério da Cidadania para a distribuição de cestas de alimentos à população quilombola. Também pode entrar na pauta medida provisória com crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania, no valor de R$ 700 milhões. Outra medida provisória que também pode entrar na pauta também abre crédito extraordinário, mas para o Ministério da Infraestrutura, no valor de R$ 418 milhões. A medida provisória que pode ser votada abre crédito extraordinário de R$ 550 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Pode ser votada ainda a medida provisória que definiu o salário mínimo de R$ 1.212 para este ano. E ainda uma medida provisória sobre divulgação do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. Por fim, uma medida provisória sobre simplificação dos registros públicos de atos e negócios jurídicos. A sessão conjunta do Congresso Nacional, que estava marcada para hoje, com análise de vetos presidenciais, foi adiada para a próxima quinta-feira, dia 2 de junho. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação do Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário. Os municípios vão pagar bolsas para que os beneficiários prestem serviços de interesse público. O texto segue para a sanção do presidente da República. Capacitação para jovens entre 18 e 29 anos e adultos com mais de 50 sem emprego formal há mais de 24 meses e pessoas com deficiência. Isso é o que prevê o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, aprovado pelo Senado. De acordo com o texto, os municípios vão pagar bolsas para que o público-alvo preste serviços em atividades consideradas de interesse público. Os candidatos serão contratados através das prefeituras, com direito a cursos de formação e bolsas de valor equivalentes ao salário mínimo por hora. Trata de políticas públicas de extrema relevância que poderão ser almejadas e efetivadas pelos municípios para a construção de uma sociedade justa e solidária. Mas a discussão do texto gerou polêmica. Parlamentares questionaram a falta de alguns pontos, como afastamento por doenças, licença maternidade, folga semanal, entre outros. Como se propõe um trabalho onde o ser humano não pode adoecer, porque se adoecer ele perde o salário? Seja com o nome de bolsa, do que for. Isso é uma precarização. Nós estamos claramente diante de uma proposta inconstitucional e eu diria até desumana. E essa medida provisória, ela estabelece um valor que pode chegar a pouco mais de R$ 500 por mês, a metade do valor do salário mínimo para o trabalhador, claramente precarizando o trabalhador brasileiro. O relator rebateu os questionamentos. O presidente Jair Bolsonaro não vai criar nenhuma bolsa. O governo federal está apenas permitindo às prefeituras a criação de bolsas e criando as normas para isso. E recebeu o apoio de alguns parlamentares. Eu vejo uma coerência nessa medida provisória no aspecto de que ela foi votada nessa casa no ano que não era eleitoral. Então não é uma medida oportunista.
Eu vejo que, de alguma forma, ela atende a quem está precisando nesse momento e desburocratiza. Tenho muitas críticas sobre essa MP, mas a minha consciência, senhor presidente, independentemente de questão eleitoral, porque eu creio que o povo que está passando fome, desempregado, a fome tem pressa. Os parlamentares também aprovaram a criação do Prêmio Portas Abertas, que reconhece e condecora municípios que se destacarem na implementação do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. É indispensável a atenção do Congresso, sobretudo no mundo atual que busca alternativas para amenizar o cenário de desemprego e desocupação decorrente dos efeitos da pandemia do coronavírus, para que os valores da nossa Constituição Federal não representem apenas um contexto jurídico, mas que possam expressar o desenvolvimento humano de uma nação em prol da solidariedade social e da dignidade da pessoa, de cada cidadão brasileiro. O plenário também aprovou a medida provisória que prevê período de transição para a extinção do regime especial da indústria química e cria condições para a produção de fertilizantes. O texto foi aprovado com alterações e volta para a análise da Câmara dos Deputados. Portanto, a partir de 2024, nós estabelecemos 1,5 ponto percentual de desconto sobre o PIS e COFINS de importação para que possamos investir em 3 novas fábricas de fertilizantes nesse Brasil. Uma em Linhares, no Espírito Santo, uma em Uberaba, em Minas Gerais, e a conclusão de 3 Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. Nós queremos avançar na solução de investimentos de uma indústria que gera 10% do PIB brasileiro e pode gerar mais do PIB da indústria, que é responsável por 2,5% do PIB total, mas que é base fundamental para o agronegócio. Se nós formos autossuficientes em fertilizantes, o Brasil se liberará de uma armadilha de déficit da ordem de 8 bilhões de dólares por ano, gerando emprego e renda no Brasil. Gestão, monitoramento e aperfeiçoamento do cadastro ambiental rural foram um tema da audiência pública desta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Criado há 10 anos, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público eletrônico dos imóveis rurais do país. Todas as propriedades devem estar registradas nele. É fundamental, mas ainda problemático. É um cadastro de altíssima relevância do conteúdo dos dados. Eu diria até que é o coração do Código Florestal, ele está no Cadastro Ambiental Rural. Porque é por ali que eu vejo as áreas de APP, as áreas de reserva, mas ele tem um problema seríssimo, ele é autodeclaratório. Eu tenho duplicidade de cadastros ambientais rurais, eu tenho alguma dificuldade de diálogo entre a União e os municípios, né? E que é natural, enfim, pela distância. O Brasil possui 5.073.324 estabelecimentos agropecuários. Então, nós já temos aí 1,5 milhão a mais de estabelecimentos no CAR em relação ao IBGE. Né? E, segundo o IBGE, a área total dos imóveis rurais no Brasil corresponde a 351 milhões de hectares e nós temos no CAR 612, né? Quase o dobro. Menos de 0,5% dos cadastros incluídos no CAR em 10 anos foram validados pelos órgãos públicos. Este pesquisador trouxe dados da Amazônia. A situação por lá preocupa, seja pelos desmatamentos, seja pela invasão e ocupação de terras públicas. Uma bomba relógio de desmatamento futuro, armada por a proliferação de carros na Amazônia especificamente, em terra pública. Essa área grande de cor laranja que nós temos aqui, o que está em vermelho, obviamente, é o desmatamento até 2020, mas tudo que está em laranja são florestas públicas não destinadas que vêm sendo ocupadas ilegalmente. O que é para ser um instrumento moderno e transparente de controle do registro de imóveis rurais estaria sendo manipulado
dando aparência de legalidade a negócios fraudulentos. Estão validando e usando o CAR como instrumento fundiário para levantar recursos, isso nós temos vários relatos de chão, para que então faça a invasão, o desmatamento e a ocupação ilegal dessas terras públicas que são, como eu disse, preciosas para manter o regime de chuvas no país. Debatedores defenderam o aperfeiçoamento do CAR. Entre as medidas sugeridas estão vincular o registro no CAR aos registros dos cartórios públicos e tornar o cadastro de valor constitutivo, com a devida aferição pelo poder público dos dados informados pelo proprietário. O CAR, infelizmente, senhoras e senhores, pela omissão do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério da Agricultura, está se transformando num sistema de grilagem oficial de terras públicas, não está sendo utilizado para punir aqueles proprietários que não respeitam a legislação florestal. O que vem sendo criado atualmente em termos de inovação em segurança pública? A Comissão Senado do Futuro foi saber do assunto em audiência pública realizada na manhã de ontem. Hoje, vemos a inteligência artificial agir por meio de câmeras de segurança espalhadas por todos os lugares. Mas a formação educacional continua sendo a principal forma para encontrar profissionais qualificados para a segurança pública. Em 2005, a Polícia Militar aqui do DF e o Bombeiro também passaram a exigir o nível superior. Então, o Fiuza, meu amigo aí de Minas, e os meus demais colegas, Marcelo e o João. A partir de 2005, a gente notou, assim, foi nítido a subida, né, o aumento da qualidade dos serviços prestados, porque o nível superior, ele faz uma seleção natural já na porta de entrada das instituições. Elas estão por todo lado e já são uma forte arma da polícia na elucidação dos casos. Mas a inovação pode ajudar a descobrir até aquilo que as câmeras de segurança não conseguem ver. A seção dispõe de algumas técnicas para estimar a altura de indivíduos que aparecem em gravações de câmeras de segurança, como, por exemplo, esses dois casos. Pode-se estimar que esses dois suspeitos, ou dois investigados, esse primeiro aqui, o suspeito A, tinha 1,73 m de altura estimada, e esse suspeito B, 1,82 m. Então, se a investigação está indo atrás dessas pessoas, aqui, esse indivíduo está de costas, então é difícil identificar, né, uma identificação positiva. Esse aqui está com a face praticamente toda coberta. Também é difícil dar uma identificação positiva, mas pelo menos a gente consegue estimar a altura dele. Então, pessoas muito mais altas ou muito mais baixas que essas alturas, com certeza não serão esses indivíduos. Algumas das inovações trazidas para a audiência pública parecem histórias que a gente vê em filme de ficção científica. É um projeto que pretende utilizar mineração de dados, inteligência artificial dentro das nossas bases, da Polícia Militar e do Sistema de Segurança Pública do Estado para a predição de homicídios. Então, a ideia é que ele faça, né, ali a partir de inteligência artificial, a probabilidade de acontecer um homicídio e ali a Polícia Militar consiga atuar de forma preventiva. Nos testes que temos realizados, tem dado aí uma acurácia até então de 10%. A inovação científica e tecnológica na segurança pública já começa a mostrar os resultados, como os que foram vistos com a ampliação do cadastro de criminosos na rede integrada de perfil genético. A relação direta que existe entre o número de pessoas cadastradas, né, tipicamente pessoas já condenadas com crimes hediondos, né, ou crimes de grande potencial lesivo, e a correlação direta que isso tem com o número de casos e investigações auxiliadas. Então, se nós prestarmos atenção nesses dois slides, nós veremos que, a partir de maio de 2019, quando houve um avanço maior nessa política de cadastramento, a gente vê também que o número de investigações e casos resolvidos cresce de maneira proporcional. Espero que haja mais investimento realmente em tecnologia, inovação e no homem, né? Eu acho que os policiais, seja eles civis, militares, precisam realmente de ter, né, um tratamento digno, né, não só de salário, mas também de condições de trabalho, né? Acho que tudo isso envolve
a qualidade aí da segurança pública. No Dia Nacional da Adoção, celebrado ontem, o Senado realizou uma sessão especial para homenagear pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes fora do perfil tradicionalmente buscado pelas famílias. Trata-se da primeira edição do Prêmio Adoção Tardia. No Brasil, há cerca de 5.000 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, mas que, por não atenderem aos perfis de adoção buscados pelas famílias, ficam anos à espera de uma adoção que muitas vezes não vem. São, em sua maioria, jovens adolescentes e pré-adolescentes, que fazem parte de grupos de 2 a 7 irmãos. O prêmio Adoção Tardia, um gesto redobrado de cidadania, homenageia pessoas e instituições que desenvolvem iniciativas voltadas para a adoção de crianças e adolescentes fora do perfil procurado pela maioria. A primeira edição aconteceu hoje, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. No movimento de mudança do perfil dos adotados, sobressai o desafio da adoção tardia. O desafio da colocação familiar de crianças parcialmente desenvolvidas, menos dependentes, muitas das quais já ingressaram na fase da pré-adolescência. Crianças que não têm as características tradicionalmente desejadas pelos adotantes e, por isso, correm risco de envelhecer, de serem esquecidas nas instituições de acolhimento. Os 5 prêmios foram entregues a 4 instituições, os Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul e o Grupo de Voluntários de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. O 5º homenageado foi o senador Fabiano Contarato, idealizador do prêmio e pai de 2 crianças adotadas. Ao meu colega senador Fabiano Contarato, ao pai do Gabriel e da Mariana, agradeço, em nome do Senado Federal, pela iniciativa de propor a criação deste prêmio e pelos esforços incansáveis em prol da construção, no Brasil, de uma nova cultura da adoção. Derrubem o mito do preconceito, derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Essas crianças, eu percorri os abrigos, as casas, lá. Elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. O Congresso vai analisar a medida provisória que anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. O benefício havia sido estabelecido por uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Para tentar frear o aumento nos preços dos combustíveis, pressionados principalmente pela guerra na Ucrânia e aumento do dólar, o Congresso aprovou em março deste ano mudanças nas regras de cobrança de ICMS de produtos como gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás. A tributação passou a ser em uma única fase da cadeia e a alíquota calculada sobre o valor unitário do produto. No caso da gasolina, sobre o litro e não sobre o preço final. A lei complementar, sancionada sem vetos pelo governo, também estabeleceu isenção de PIS, PASEP e COFINS sobre esses produtos até o final deste ano e ainda concedeu às empresas que compram combustíveis para uso próprio créditos para abater outros impostos devidos à Receita Federal, o que beneficiaria empresas de ônibus e de aviação, transportadoras e outras. Essa lei complementar, ela fala então do fim do efeito acumulativo, do imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que é estadual, e tenta criar mudanças também para zerar a incidência de PIS, PASEP e COFINS e oferecer crédito tributário para as empresas que operem com os derivados do petróleo, com a gasolina, com o diesel e com o gás. A medida provisória editada pelo governo retira da lei a possibilidade de concessão de créditos tributários
a essas empresas. Segundo o Ministério da Economia, essa medida aumentaria ainda mais as perdas com a isenção de PIS/COFINS, calculadas em quase 17 bilhões de reais este ano. Para este economista, o problema dos combustíveis tem muito mais a ver com a política de preços da Petrobras e defende que a solução é mudar essa política. Na verdade, quer dizer, se o governo quisesse resolver o impacto negativo da inflação, o impacto negativo sobre o orçamento das famílias, das empresas, derivados dos aumentos dos preços dos combustíveis, bastava mudar a política de preços da Petrobras, tá certo? E fazer com que a empresa passasse a explorar petróleo e refinar o petróleo nas suas refinarias. Porque o que está acontecendo é o contrassenso, quer dizer, a Petrobras exporta o óleo bruto e importa esses bens. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.